A infância e a adolescência estão passando tempos difíceis, gente. Então, a minha ideia com essa palestra, eu vou passar vários slides aqui. A minha ideia é que a gente possa ver um panorama dessa crise da infância e da adolescência e os grandes desafios que ela está enfrentando e, portanto, os seus pais, os seus avós, assim, nós todos, as famílias, para que a gente possa localizar o problema das telas, dos celulares e da tecnologia dentro desse panorama. Tá? Então, eu não vou falar só de celular, mas é claro que o cerne da palestra é sobre isso. Então, vamos lá. De bicicleta na lagoa, num assalto, é a primeira página de todos os jornais durante 10 dias, até que investigação. Mas quando entra uma ação da polícia na favela, do Jacarezinho, do Alemão, e 3 crianças morrem porque entrou num horário escolar, né? Ou que houve chacinas em São Paulo, chacinas contínuas na Baixada Santista, por esse novo governo paulista, uma PM completamente miliciana, sem limites, né? Que não trata as pessoas como seres humanos na periferia. Está tudo bem, gente, porque é só periferia. É só pobre. Pobre é bicho mesmo. Pobre é ladrão, é bandido. Né? A gente criminaliza essas pessoas. E a gente começa, então, a ter uma ética da vida dupla. Não, umas vidas valem mais, outras vidas valem menos. Então, uma sociedade que não tem uma ética única da vida não pode esperar ética em nenhum setor, em nenhuma dimensão da vida social. Então, a justiça, a polícia, a política, tudo isso vai ter corrupção. É uma consequência natural, quase, dessa lógica. E nós começamos também a evitar tudo que é público. É por isso que a gente depende, no Brasil, de planos de saúde cada vez mais caros. O meu plano de saúde, que eu não abro mão, porque eu tenho 65 anos, ele aumenta 20% todos os anos. 20% de aumento, a inflação é 5%. Né? Qual a sustentabilidade disso? Eu pergunto a vocês, né, que pagam plano de saúde também. O salário de vocês sobe no máximo 5% ao ano. O plano de saúde sobe 20%. Quanto tempo vai levar para que esse plano de saúde ocupe todo o nosso salário? Mais alguns anos. Né? Qual é a viabilidade de um sistema desse? A gente fica dependendo de escola particular, porque a escola pública é ruim. Por quê? Para a classe média, classe alta não vai ao que é público, começa a ficar ruim, porque só vai lá quem não tem voz, quem não tem força política. Né? E a gente começa a evitar o espaço público, começa a evitar a praça, a praia, né? A gente se fecha em condomínios, blinda nossos carros, a gente perde qualidade de vida, né? Perde patrimônio. É ruim para todo mundo, gente. Então, a gente tem que lutar contra a desigualdade. Né? A gente está enfrentando também uma queda brutal na nossa cobertura vacinal para todas as vacinas, não é só a Covid, não. A Covid foi um fenômeno de negacionismo que aconteceu nos últimos anos, mas ele respingou para todas as vacinas. Agora estamos começando a conseguir recuperar com esse novo Ministério da Saúde. Nós temos violência contra as crianças também. O Brasil é um dos países que mais comete violência contra crianças, né? Violência nas ruas, violência do crime, da polícia, mas violência em casa também. Né? Nós temos um fenômeno de violência doméstica extremamente frequente e gravíssimo. Né? Aqui alguns exemplos, e especialmente essa violência invisível, que eu não vou comentar, que eu tinha visto crianças aqui, eu não estou vendo aqui, eu não vou comentar de forma explícita, mas a violência nesse nível que vocês estão vendo aqui, né, é inimaginável no Brasil. Sim, a gente tem supostamente 50 mil abusos sexuais contra crianças registradas todos os anos, abaixo de 14 anos, tá? Até 13 anos. Mas se calcula que isso seja 10% do total, porque é um fenômeno doméstico, um fenômeno não registrado, a criança não tem como registrar. Vocês imaginam 500 mil crianças sofrendo esse tipo de violência por ano. É uma coisa extraordinária. E a gente tem que lembrar que a gente tem problemas como esse, são problemas coletivos, são problemas sociais, eles não vão ser resolvidos de forma individual. E as famílias enfrentam muitos problemas que a gente acha que pode resolver de forma individual e não vai.
A gente precisa de políticas públicas, de soluções coletivas. A gente precisa apoiar políticas públicas de saúde, de educação, de moradia, de desenvolvimento, de meio ambiente, de proteção do meio ambiente, que ofereçam soluções para que a gente possa reduzir a desigualdade, melhorar a situação da nossa sociedade como um todo. Isso, obviamente, influencia nas famílias. Agora, um fenômeno que está acontecendo em todas as famílias, não importa a classe social, é a precarização do vínculo entre pais e filhos. Isso é um fenômeno, certamente, muitos de vocês não vivem, mas é um fenômeno cada vez mais frequente. Nós temos cada vez menos tempo com os nossos filhos, então a convivência vai diminuindo, né? E essa convivência é o que fortalece o vínculo, a conexão entre pais e filhos, né? E a gente sabe que isso, para a criança, é fundamental, né? O vínculo, especialmente nos primeiros anos de vida, né? Esse vínculo é a pista de desenvolvimento de todo o desenvolvimento da criança, a pista de decolagem de todo o desenvolvimento da criança, né? O olhar do pai e da mãe, a brincadeira, o estímulo à leitura, a conversa, né? O passeio, a refeição em família. A gente tem cada vez menos isso. E, com isso, isso prejudica, obviamente, o desenvolvimento das crianças e prejudica também a capacidade educativa dos pais. Porque você não tem esse vínculo de intimidade com seus filhos, você vai acabar não conseguindo educá-los de forma madura, tranquila, né? Que é o pai e a mãe que tem intimidade com seu filho, educam com olhar, com poucas palavras, sabendo colocar limites, mas sem autoritarismo, sem violência. As crianças são sujeitos de direitos. E se bater numa criança, bater num idoso é crime, numa mulher ou num cachorro é crime, bater numa criança não pode ser educação, é crime também, né? E a gente tem que lembrar, mas eu apanhei de cinto e sobrevivi. Sobreviveu, mas está neurótico, deprimido, abatido, péssimo, se separando da mulher, vai perder emprego, toma antidepressivo, vai beber no fim de semana, ficar de porre, né? Sobreviveu. É possível sobreviver à infância, sim, a uma infância violenta, mas é muito possível também ser pessoas incríveis, a gente criar filhos incríveis por causa de uma boa infância. E essa violência, muitas vezes, vem por um fenômeno que é o ciclo intergeracional da violência. Eu vou mostrar um filminho para vocês. Miguel, já te disse para despachar. Está em português de Portugal, já está pedindo para o filho se apressar. Mas quantas vezes é preciso gritar para tu ouvires? Olha esta sala, olha o estado desta sala. Digo sério, está... Miguel, tu fazes-me perder a cabeça, eu já não sei quem falar. Desculpa, minha filha. Acho que não preciso acrescentar nenhuma legenda mais nesse vídeo, né? A gente tem que romper esse ciclo. Mas, em vez de fazer isso, a gente está piorando a situação, né? A gente vai falar do celular das crianças, das telas das crianças, mas a gente tem que falar da nossa tela, do nosso vício no celular, que está cada vez maior, gente. Existe uma pesquisa mostrando que 61% dos adultos preferem abrir mão do sexo do que abrir mão do celular. Tá nesse nível a coisa. Todos nós, aqui, vivemos um fenômeno, praticamente todos, eu acredito que talvez alguns se salvem, de estar dirigindo e conferindo mensagem no celular. Às vezes, quando o sinal para no sinal, mas às vezes até, confiro atrás, tá? Nós estamos viciados em celular e o celular está interferindo diretamente na relação com a criança. Isso não é culpa nossa, tá? Isso é uma conspiração, quase, para usar uma palavra comum hoje em dia, das grandes empresas. Elas fazem a Meta, que tem o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, e ByteDance do TikTok e outras, o Google com o YouTube, né? Eles têm tecnologia dedicada ao vício, são bilhões de dólares empregados para constituir neurociência e programação para nos viciar. E também viciar as crianças, que são muito mais suscetíveis. Mas eles viciam a gente. Então é muito difícil enfrentar isso no dia a dia.
Então, a gente acaba... Né? Tem desculpa, sim, muitas vezes é isso, é trabalho, mensagem de trabalho, mensagem do grupo da escola, da família, não sei o que, tem que olhar, não sei o que. Você fica ali, agora relaxar um pouquinho, vai entrar no Instagram durante 10 minutinhos, às vezes você se perde lá dentro, fica meia hora, 40 minutos. E a gente vai perdendo esse espaço único que a gente tem no final do dia de estar com nossos filhos. Isso não quer dizer brincar, sentar, não, é jantar junto, é conversar, é até ver uma coisa na televisão e comentar junto com eles, é brincar um pouquinho, jogar um jogo de tabuleiro, botar para dormir, contar uma história na hora de dormir. A gente está perdendo cada vez mais essa conexão, isso está levando a problemas sérios na infância, né? E a gente tem que fazer até campanhas para lembrar as pessoas que elas têm filhos em casa, né? Estão pedindo um like deles. E a gente tem que falar um pouquinho de adolescência, né, gente? Porque muitos de vocês aqui têm filhos adolescentes, tem até adolescentes no recinto, vou pedir licença para falar deles assim, na frente deles, mas é um grupo que está constituindo a sua identidade. A primeira parte da identidade de uma criança é feita na família. A segunda parte é feita no grupo de pares. Por isso a Tnuá é tão importante nesse momento, né? Que tipo de grupo de pares nós vamos oferecer para eles? Um grupo da Tnuá, o grupo que ele conhece da sinagoga, ou o grupo que vai no shopping com ele, né? Ficar fazendo window shopping. Então ele precisa desse pertencimento, ele vai necessitar fortemente se sentir parte do grupo, porque é ali que ele vai constituir a sua identidade. Ele vai enfrentar as mudanças corporais, a puberdade, ele vai ficar nesse limbo entre ser criança e poder brincar, e poder fazer as coisas besteiras dele, e não ter nenhuma responsabilidade, e ser adulto, e fazer as suas tarefas, e ter que assumir suas responsabilidades, mas sem conseguir realmente ter as liberdades que o adulto tem, né? Ele vai começar a desenvolver pensamento crítico, ele vai ter opiniões sobre os pais, opiniões sobre o mundo, e a gente precisa escutar e ter empatia com essas opiniões, inclusive, acolhê-las. Ele quer ter voz, ele quer ter privacidade, e essa é uma discussão importante no que se refere a telas. Está muito difícil hoje ser adolescente, hoje, no mundo de hoje, né? Quando a gente enfrenta aí as ameaças, por exemplo, de inteligência artificial, falta de emprego, crise climática, né? Não é fácil mesmo ser adolescente, eles precisam ser acolhidos, precisam de apoio. E é um coquetel, gente, de perigos. Por quê? Olha só, você junta todas as condições aqui. Primeiro, eles se afastam dos pais, vão buscar identidade no grupo e eles têm que transgredir. Porque uma parte desse afastamento dos pais, você é chato, não quero saber, não quer abraçar, chegar de mão dada com a mãe é mico, né? Começa assim. Mas depois eles não querem se conversar, eles ficam mais afastados. E faz parte dessa identidade transgredir, fazer as besteirinhas lá que eles fazem na balada, nas festas e tal. E eles são impulsivos e têm pouca noção de risco. Adolescente não é uma coisa assim, que ele é maluco, eu não eduquei meu filho. Não, é um período onde a noção de risco, cerebralmente falando, mentalmente falando, é baixa. E quando eles se juntam em grupo, eles se fortalecem nessas pequenas ou grandes transgressões, e essa noção de risco em grupo cai mais ainda. Então, é um momento perigoso, né? Onde muitas coisas ruins podem acontecer. E é um momento que eles são muito influenciáveis por pares, né? Pelos amigos, e as más companhias existem. E essas, hoje em dia, com a internet, especialmente, essas más companhias podem ser golpistas disfarçados em criança, ainda tem isso também. E aí você tem a importância de você construir um vínculo bom com o seu filho, na infância, para que na adolescência, quando ele for transgredir, ele não tenha medo de você, ele não fuja de você, esconda de você o que ele fez, o que ele pode fazer de errado. E ele queira ir até você, pai, mãe, me ajuda, que eu fiz besteira, o que eu faço agora? Se a gente não tiver construído um bom vínculo, isso pode não acontecer. E as pessoas reclamam muitas vezes que filho vem sem manual. Eu quero só finalizar essa parte dizendo que sim, filho vem com o manual. Só que o manual está aqui, ó, dentro dos olhos deles. Se a gente não olha lá dentro, como esse pai está fazendo aqui, empurrando o filho olhando o celular, com o olhar totalmente desviado, a gente não vai encontrar manual nenhum e não vai conseguir educar ele de forma adequada.
Outras questões, rapidamente, que a infância está vivendo, né? A gente está mudando a nossa alimentação, a alimentação tradicional brasileira, para uma alimentação que é extremamente nutritiva, né? No mundo inteiro elogiada, para uma alimentação extremamente nociva, que é a alimentação industrializada, né? À base de muito açúcar, sal e gordura, e muitos aditivos que causa. Essa alimentação como um todo, ela é feita para ser hiperestimulante, hiperpalatável, irresistível, né? Eu posso ter jantado na casa da minha tia, um chuland gigante, estou lá completamente prostrado no sofá, mas se a minha tia vem com sorvete, vem com a mousse de chocolate, opa, dá licença, porque esses alimentos, eles suplantam a saciedade, eles atuam pelo prazer. Por isso que eles engordam, por isso que eles causam doenças, e são responsáveis por 80% das doenças que mais matam a humanidade. Infarto, derrame, câncer, hipertensão, diabetes, obesidade, depressão, demência. Agora estão implicados em demência também. Todos esses alimentos que estão representados aí. E eles estão aumentando o seu consumo e cada vez mais eles representam um percentual maior na dieta do brasileiro, às custas de propaganda falsa, de propaganda infantil, e às custas de estratégias para vender para pobre. Por exemplo, subsídios governamentais que eles recebem há muito tempo, formas de venda, por exemplo, eles estão vendo um barco que distribui produtos dessa empresa na Amazônia. Estão trocando a alimentação do ribeirinho da Amazônia, que é miserável, já que come aipim e peixe, por Neston e farinha láctea, gente. Olha a tragédia que isso representa, né? E também a gente tem desertos nutricionais, especialmente na periferia, nas áreas mais pobres do Brasil, você tem esse fenômeno de não conseguir encontrar uma loja que tenha um hortifruti, né? Você só consegue encontrar essas porcarias mesmo. Eles têm uma distribuição muito potente. E você vê aqui, por exemplo, o exemplo de uma empresa que é totalmente dedicada à obesidade infantil. 100% da sua linha, praticamente, inclusive vazamentos da empresa, reconheciam, os próprios executivos reconheciam que 65% dos produtos da empresa faziam mal à saúde e que não tinha outro jeito, que não havia como melhorar. E a gente tem esse fenômeno aí, né, da obesidade infantil disparando com desnutrição. Então, a gente tem uma grande maioria de pobres ficando obesos e desnutridos, e, claro, isso vai prejudicá-los mais ainda e vai perpetuar essa pobreza. A gente tem algumas vitórias, como a nova rotulagem de advertência, como vocês têm ouvido, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente conseguiu banir ultraprocessados das escolas públicas e privadas, né, aqui. E nós estamos agora lutando pela reforma tributária saudável, onde esses alimentos vão ser mais taxados para que esse dinheiro possa ser usado para reduzir o custo e aumentar o acesso a alimentos saudáveis, alimentos naturais. Só que nós estamos perdendo. Eu fui a Brasília para participar disso, hoje vai sair na campanha nas TVs de novo falando disso, mas eles estão conseguindo convencer. O governo mandou uma reforma tributária onde pelo menos os refrigerantes sejam taxados. Refrigerante é uma praga que provoca diabetes em milhões de pessoas. E eles estão conseguindo. A gente está tentando botar salgadinho e biscoito na reforma, nesse imposto maior, e eles estão tentando tirar os refrigerantes. E eles estão ganhando, porque eles estão, claro, são muito mais poderosos que a gente. E aí você tem esse fenômeno de aumento da obesidade, não aumento do sobrepeso. A gente tem 55% da população brasileira com sobrepeso. Isso é agravado porque a gente não vê mais cenas como essa nas nossas cidades. E agora a gente está chegando no núcleo da nossa palestra, que é a questão da infância versus telas, né? E para não ter... Vejam bem, há 50, 60 anos atrás, qual era o território de uma criança? Era o bairro. Vocês que estão aqui, a maior parte de vocês se lembra, chegar em casa, tirar a roupa e ir jogar bola. Ir para a rua, andar de bicicleta, ir na praia, que você morava perto da praia, ir na casa dos amigos, que fosse, jogar videogame com os amigos, os mais jovens aqui. Mas hoje em dia, esse território é cada vez mais encolhido. Virou a casa, depois virou o quarto e agora virou uma telinha de 5 por 7, de 10 por 5 centímetros.
E para você manter uma criança confinada, e confinamento em si já é nocivo, né? Para mantê-la confinada, você só tem uma solução. Você tem que botar uma tela na mão dela, porque é muito difícil, né? Isso é o que eles querem acreditar que seja verdade. Não necessariamente é verdade, mas o fato é que nós estamos entregando a eles aparelhos digitais muito poderosos, muito úteis. Ninguém aqui, veja bem, como a Morá falou, ninguém aqui quer afastar a criança da tecnologia. A tecnologia existe e ela é fundamental no nosso mundo. Eu não vivo sem celular aqui, eu acho que ninguém mais vive, né? O celular nos provê uma enormidade de serviços inigualáveis, que a gente jamais imaginou há 15 anos atrás que eles poderiam ser possíveis, mas hoje em dia celular é banco, é médico, é enciclopédia, é loja de qualquer coisa, qualquer hora, é agente de viagem, é relógio despertador, é reunião de trabalho, tudo está no celular. E isso é fantástico. Só que ele vem também com aplicativos viciantes e que fazem muito mal para a gente. A gente não vai falar aqui em afastar a criança da tecnologia, vamos falar daquilo que faz mal a ela. Isso é muito estimulado pelo mercado, como vocês podem ver desde cedo. A gente tem crianças usando o celular a partir de 4, 5 anos, 25% das crianças já estão usando o celular a partir dessa idade no Brasil. Isso é pesquisa, tá? Então, você tem aí, por exemplo, um porta-tablet para um bebê de 4 meses, e vocês certamente conhecem o iPhone, o iPad, o iPod, mas o iPinico vocês não conheciam. Que é o iPod, isso existe, vende na Amazon, produto da Fisher Price, $20. Quem botar o cupom Dr. Daniel Becker ganha 5% de desconto. Mentira. E como a Morá falou também, nós temos, nós somos um dos maiores usuários de redes sociais aqui no mundo, Nós estamos aqui nesse gráfico em segundo lugar em uso de redes sociais. 97% das nossas crianças já usam, começando na primeira infância. E, mais curioso, não só elas usam na primeira infância, ou muito cedo, mais cedo que elas deviam, mas crianças de 9 a 10 anos, 70% quase, já tem perfil próprio em rede social, quase sempre no TikTok, que é a rede preferida deles. Aí eu estou num grupo de trabalho do governo federal, onde nós estamos elaborando um guia, são 20 especialistas, 7 ministérios, trabalho super sério, muito bacana, gente de segurança, de saúde, de psicologia, de comunicação, elaborando um guia para orientação familiar sobre o uso de telas por crianças e adolescentes. Deve sair até o final do ano. Isso é uma política pública importantíssima. Nós tivemos uma reunião com os representantes das empresas, Meta, TikTok, Kawaii, Discord e outras. O Google, porque o YouTube é do Google. E aí eu perguntei para o cara do TikTok, vem cá, por que vocês não fazem verificação etária? Não, nós fazemos sim, a pessoa que entra tem que dizer o ano que ela nasceu. Isso é melhor do que as outras que perguntam a idade. Interessante, quer dizer, a pessoa, em vez de dizer eu tenho 8 anos, ela diz que nasceu em 2014, 2015. Muito útil, muito séria essa verificação. Por que vocês não pedem documentos, digitalização de documentos e assinatura de pais? Não, porque isso seria nos apropriar de dados da criança, nós precisamos manter a privacidade. Eles usam dados da criança todos os dias para fazer propaganda direcionada. Olha o nível de cinismo desses caras. Coitado do representante lá que foi encurralado. E aí, esses aplicativos, especialmente as redes sociais, os vídeos curtos e alguns jogos, mas o meu foco aqui vai ser rede social e vídeo curto, eles têm mecanismos desenhados para dependência. Eles fazem de propósito as crianças ficarem cada vez mais lá. A atenção, é a tal da economia da atenção. Hoje em dia, quanto mais tempo você permanece em um determinado local na internet, mais esse local vai ganhar. E não são aplicativos gratuitos, nós estamos pagando eles. Se você eu fiz um cálculo outro dia, de acordo com a remuneração média de um trabalhador brasileiro de 2 salários mínimos, se a gente calcula o número de horas que a gente fica no TikTok, em média,
Cada um de nós está pagando ao TikTok cerca de 8 a 10 mil reais por mês. Isso não é barato, gente. Não é nada barato. Né? TikTok, Instagram, etc. Então, eles usam esse neurotransmissor, que é a dopamina, que faz com que a gente... Ele é um transmissor que gera prazer e que regula a formação de hábitos também de vício. E o que dá prazer? Açúcar, drogas, algumas formas de exercício e interações sociais positivas. Isso é uma das maiores fontes de prazer do ser humano. Nós somos seres sociais. E as redes oferecem estímulos sociais ilimitados. Então, para uma criança, da mesma forma que ela, entre uma lata de biscoito recheado e um pote de maçã, ela vai sempre procurar a lata de biscoito, porque aquilo estimula muito mais o paladar do que qualquer coisa da natureza pode estimular. Uma criança que, em vez de ir para a casa de uma amiga, para conversar lá com duas amigas, ou ir, sei lá, para o cinema com uma amiga, e ela fica no Face, lá no Instagram dela, recebendo 300 likes, tendo 5 mil amigos, com um monte de gente curtindo a foto dela, aquela curtida daquelas, você está linda, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo. As amigas não vão ficar dizendo isso 300 vezes para ela. Isso é uma coisa que só a rede social pode oferecer. Esse tipo de estímulo artificial, ilusório, mas muito potente. Até uma notificação de grupo. Imagina para um adolescente, gente, a notificação de um grupo de WhatsApp é uma coisa assim, vem cá, vem para cá, vem junto com a gente. Você é nosso, você pertence. E nós aqui somos 30, 50, 100. Nós não somos 3. Olha a força que isso tem para um adolescente, né? Muito potente. E os vídeos curtos dessas redes, do YouTube, shorts, atenção com o YouTube. O YouTube tem muita coisa boa, né? Muito vídeo bacana, muitos canais de tutoriais e experiências científicas e coisas maravilhosas, curiosidades sobre o mundo, muito educativas, mas os vídeos curtos, e agora eles têm os shorts, que são um simulacro das redes sociais, porque eles aprenderam a botar isso para ganhar dinheiro também, eles deixam o cérebro passivo, a atenção fragmentada, essa rolagem infinita que faz com que a gente não se fixe em nenhum conteúdo por muito tempo, conteúdos hiperestimulantes, vídeos editados com filtros, efeitos especiais, não sei o quê, aquilo também não tem historiografia, não tem início, meio e fim, são flashes. Então, você treina a sua mente para só conseguir viver esse tipo de conteúdo. Se você fica muitas horas ali, você treina a sua mente para só conseguir se estimular com esse tipo de conteúdo. Mais que um menino, uma menina de 12 anos vai conseguir ler uma linha de livro. Queria perguntar aqui para vocês, quem é que está tendo dificuldade de ver seu filho ler um livro? Levanta a mão, por favor. É muito difícil. É muito difícil ler um livro hoje em dia, e está ficando cada vez mais difícil prestar atenção numa aula de um professor. A gente está vendo aí as relações entre... Estava falando hoje, né, com o Marcelo, né? Oi? Zé Neto, desculpe, Zé. Estava falando com o Neto hoje, a dificuldade que os professores estão tendo de se relacionar com os alunos na turma cada vez maior. Isso não é um fenômeno da Barilândia no mundo inteiro, né? Então, são realmente crianças que estão sendo viciadas. Isso é responsabilidade das corporações. A gente não deve culpar os adolescentes, as crianças nunca, nem a gente. Nós estamos enfrentando gigantes, né? E aí, o que está acontecendo, gente? O ser humano, durante 6 milhões de anos, se a gente contar desde os hominídeos, os seres humanos se desenvolveram... Se a gente pega assim, esses 6 milhões de anos, o Homo sapiens, esse raciocínio também de solução de problemas, não precisa, está tudo ali já, só vai passando, não tem nenhum problema ali para ser resolvido, né? E a criatividade também. Se a gente diz para uma criança, não, você não vai ter o celular agora, vai brincar, ela vai criar. O que acontece? A criança já tem um músculo do brincar, vem pronto no cérebro dela, vem no DNA. A criança sabe brincar, ninguém precisa ensinar uma criança a brincar. A criança é brincar, o bebê já começa a brincar com 3 meses, que ele levanta a mão e começa a fazer assim, já está brincando. Se esse músculo se atrofia, porque ela fica muito na tela, ela pode até precisar de um certo estímulo no começo, né? Se dar uma brincadinha, ou botar ela para brincar com os amigos, ou ensinar ela a brincar de novo, mas depois de um tempo ela vai brincar. Mas se você diz, então tá, liga a televisão, toma o celular, acabou a criatividade.
ela vai ficar passiva, seu cérebro hipnotizado. Então, isso é uma experiência científica que a gente está fazendo com a humanidade. Nos últimos 10 anos, a gente não sabe o resultado. A gente sabe que os primeiros resultados são muito ruins. Não está dando bom. E olha quem fica muito numa exigência ferrenha de que seus filhos tenham contato zero com as telas até a adolescência. Até 14, 15 anos, contato zero. Os donos dessas empresas, os executivos dessas... Por que será que no Vale do Silício as grandes escolas que recebem os filhos desses executivos têm contrato, não é para não ter celular, não, tem contrato de zero tela, nem o professor pode entrar com o celular dentro da escola, porque eles sabem que está dando ruim. Eles sabem muito bem o que estão fazendo com as crianças dos outros, né? E olha só o que está acontecendo, gente. Crianças que passam muito tempo no celular, com 1 ano de idade, aos 2 e 4, uma série de distúrbios de desenvolvimento, que passa muito tempo, e outro trabalho ali, chega a ter atrofia cerebral, redução da espessura do córtex. E o tempo vai passando e a coisa vai piorando, né? Problemas físicos, de postura, a miopia está aumentando em níveis epidêmicos, nós temos uma epidemia de miopia no mundo, epidemia grave. Tem cálculos de que 100% da população do Sudeste Asiático vai ser míope, 100% da população daqui a 30 anos, porque não é só porque fica muito na tela azul de perto, mas porque ela não tem a luz solar, a luz do dia. As crianças ficam muito confinadas e a luz do dia que regula o crescimento do olho. Problemas de fraqueza, de sedentarismo, obesidade, e aí problemas comportamentais, crianças ficam agressivas, agitadas, hiperativas, está ali, ó. É óbvio que o TDAH, por exemplo, é um distúrbio que tem componentes genéticos e tal, mas ele tem componentes ambientais e a tela piora muito, né? Óbvio. Se a gente tem uma atenção fragmentada, ele vai ter um transtorno de atenção e hiperatividade, que é a definição do TDAH, né? Mau humor, irritabilidade, a gente está vendo crianças muito irritadas, muito zangadas. Se você tenta tirar o celular, então é uma festa, né? Crianças com distúrbios do sono, portanto, o sono é essencial para a humanidade. E o sono está muito prejudicado. Uma das coisas piores que a gente pode fazer é deixar uma criança dormir com o celular. É um crime de lesa humanidade, porque ela vai ligar de noite. E aí você tem problemas de foco, memória, e, claro, vai ter dificuldade de aprendizagem, né? Se a criança não consegue prestar atenção e focar, não consegue se concentrar, não consegue ler, começa a se isolar, perde a habilidade de relacionamento e não tem o repertório fundamental de atividades sociais e naturais que o mundo oferece, o mundo real. Ficam imediatistas, ficam consumistas, expostos a tabagismo. E a última é essa aqui, gente. Crianças fazendo propaganda, crianças com 9,5 milhões de seguidores fazendo propaganda de cassino online para outras crianças. Não é para adulto, não. É criança, pais criminosos fazendo os filhos serem criminosos, porque é proibido fazer propaganda infantil, é proibido fazer propaganda para criança, é proibido fazer propaganda de jogo de azar, que é ilegal no Brasil, é proibido crianças jogar jogo de azar, e nós temos crianças fazendo propaganda de jogo de azar a dinheiro para criança. Olha só a que ponto as redes sociais não fazem chegar. Né? E outros problemas, como questões mais de privacidade, de chantagem, riscos de golpes perigosíssimos. Os golpistas se mudaram, os pedófilos se mudaram do mundo real para a internet. Antigamente, os filhos chegavam em casa com 15 anos da balada, meu Deus, graças a Deus, não foi sequestrado, não foi estuprado, não foi isso, não, agora ele está no quarto seguro, não. No quarto ele está mais inseguro do que na rua, se você não for lá e ver o que está acontecendo, né? Desafios perigosos, a comparação que faz as meninas perderem a autoestima cada vez mais, conteúdos inadequados, a gente está vendo aí fake news, intolerância, racismo, nazismo. O nazismo cresceu 200% do Brasil, especialmente durante os últimos 4, 5 anos aí do governo anterior. Foi uma explosão de células nazistas, e eles estão cooptando crianças através das redes, cooptando crianças fragilizadas, vulneráveis, com famílias muitas vezes violentas, né? E a gente está vendo crianças racistas, crianças intolerantes. Criança não nasce intolerante, ela está aprendendo em algum lugar, né? Às vezes aprende na família também. Isso evoluindo até transtornos graves, como transtornos alimentares, depressão, ansiedade, pânico e tudo. E automutilação está aumentando muito e por aí vai, né?
Vejam só esses gráficos aqui, que interessante, né? Os testes do PISA, que é um teste global que se faz aos 15 anos de conhecimento em ciência, língua e matemática, ó, caindo assustadoramente desde 2010, 2012. A mesma acontece com a automutilação de crianças, especialmente meninas, que essa curva que sobe mais aqui, exatamente desde a mesma época, 2012. Crianças procurando sentido na vida sem encontrar. Olha o cotovelo na curva, onde é que acontece aqui, ó, 2012. Especialmente meninas. No Brasil, a gente mediu de 2013 a 2023. A ansiedade e depressão aumentaram 1.500%. Não é 100%, não. 15 vezes o aumento de casos de depressão e ansiedade atendidos no SUS. E o que acontece em 2012? Exatamente o momento onde estão sendo distribuídos, onde estão sendo difundidos redes sociais e celulares e smartphones entre adolescentes. Então, vamos pensar aqui, né? Se uma criança passa 1 hora por dia conversando com a família, se muito, ela fica 5 horas na escola, mas dessas 5 ela está ouvindo o professor o quê? 3 horas, talvez, né? O resto tenta fazer outras coisas. Mas ela chega em casa e fica 4, 5 horas no Instagram e no YouTube. Quem é que está educando essa criança? Essas redes não são só educativas, não são nada só entretenimento, elas são mais do que educativas, elas são formativas. Elas estão formando a personalidade e os valores dos nossos filhos. Não somos nós. Quem é que está formando nossos filhos? São esses caras aqui, gente. YouTubers que você não conhece, idiotas, publicitários, mentirosos, blogueiros, imbecis, aproveitadores, golpistas, fanáticos, extremistas e criminosos. Idiotas de uma forma geral também. É isso que a gente quer permitir que essa gente forme os nossos filhos. Quem é que conhece o Pablo Marçal? Quem é que já ouviu falar de Pablo Marçal aqui? Isso é um blogueiro, um suposto coach, completamente enlouquecido, insano. Esse cara faz as coisas, mas é um criminoso. Ele agora está vendendo um curso associado a um traficante de drogas condenado, réu, por tráfico, porque tinha uma fábrica de equipamentos usados para crack, fabricar crack. E esse cara é candidato a São Paulo, tem 14 milhões de seguidores, dos quais muitas crianças. E esse cara é popular, candidato à Prefeitura de São Paulo. Olha o ponto que a gente está chegando, né? Isso realmente me espanta, me preocupa. E olha, o TikTok é a rede preferida de crianças, a partir de 4, 5 anos de idade, que podem ficar horas ali. E também a gente não pode esquecer os jogos. Os jogos também têm os seus riscos. Tem o jogo, por exemplo, o Roblox, que é muito popular entre crianças. Ele não é um jogo, é uma plataforma de desenvolvimento de jogos, que tem jogo de pedofilia, tem jogo de apologia de ataque à escola, tem jogo com imagens pornográficas. Ele tem um filtro de idade, você tem que botar lá 13 menos, para que a criança não tenha acesso, mas a criança passa, o adolescente consegue ultrapassar isso. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter supervisão, né? Esses jogos todos têm compras no jogo. Tem uma mulher que perdeu R$9.000 em meia hora, porque a menina ficou comprando coisa no joguinho, né? E tem o maior risco, que é o chat dos jogos, onde predadores se infiltram, buscam essas crianças, levam ela com a sua lábia para plataformas outras, como o Discord, e escravizam ela através de chantagem a partir de fotos que elas mandam. Isso é um golpe muito conhecido, né? E olha só, o que as manchetes estão dizendo, né? Não precisa de muita evidência científica. A evidência científica vai demorar anos para chegar, porque esse é um fenômeno de 10 anos. A ciência precisa de mais tempo para comprovar coisas, mas fica óbvio. Isso está virando um consenso social, gente. As pessoas estão percebendo que quanto mais tempo as meninas passam nas redes sociais especificamente, maior a depressão. Isso já tem comprovação científica também. Bom, e finalmente, fim de semana, a família está junta, Shabat, vamos na pracinha, vamos brincar, ela vai ter contato com outras crianças, vamos permitir que ela fique com os seus familiares, brinque bastante, expanda, corra. Não.
melhor levar ela para o shopping, né? Programa clássico da família brasileira, onde ela vai ser mais exposta aos valores que a gente não quer, né? Tem criança fazendo skincare, gente, skincare. 1 hora antes de ir para a escola, criança de 9 anos, fica 1 hora no espelho passando 18 produtos com 9 anos. Isso é um fenômeno que você vê nas redes, né? Esse tipo de fenômeno que vai levar a crianças que não têm vergonha de brincar, preferem ficar no Instagram do que brincar, né? Que valorizam marcas, aparência, que querem ficar elegantes para ficar bonitinhos, gostosinhos, as meninas querem botar filtro, fazer isso é um fenômeno chamado adultização. A adultização é o fim da infância, a gente propõe isso o tempo todo. E eu vou contar um segredo para vocês. A medicina, onde eu trabalho, ela pode prolongar a nossa vida 20 anos até, 30 anos, mas vão ser 20 anos de velhice. A infância continua durando só 12. E é nesse período que mora a magia, a aventura, o brincar, as melhores coisas da vida e aquilo que prepara esse ser humano para uma vida mais feliz, mais leve, mais produtiva na infância e na adolescência. Precisamos devolver a infância aos nossos filhos. Né? E aí você vê esse panorama de problemas, obviamente a criança, isso gera estresse tóxico e, obviamente, a criança vai ter sintomas. Então, a gente viu aqui, não são só as telas, mas as telas são uma parte importantíssima desse problema, né? Tem uma série de outros, desde o social, até a família, até a alimentação, mas as telas são não só uma parte importante disso, mas são um veículo de muita coisa também, do consumismo, por exemplo, né? E aí você tem uma crise de adoecimento mental e emocional da infância e da adolescência sendo percebida no mundo inteiro, governos mudando política pública por causa disso, né? Aqui no Brasil, o fenômeno também aumentando. Então, quando você tem crianças de 10 anos que estão pensando em parar a sua própria vida, interromper a sua própria vida, você tem que parar tudo. Quer dizer, vamos melhorar essa infância, vamos dar uma infância decente para eles, com brincadeira, com contato com a família, com boa alimentação, com boas escolas, com direitos, com espaços para brincar. Não, gente, isso dá muito trabalho. Não dá, não vale a pena, não. Tem que mudar toda a nossa sociedade agora. Tem que tirar a criança do celular? Não, melhor fazer o seguinte, ó, a gente mantém tudo como está, e a gente diz o seguinte, o problema é da criança. Ela tem um defeito no seu cérebro, ela está doentinha lá dentro. A gente transforma a vítima em culpada, né? E aí você diz que precisa dar um remedinho, precisa de um remedinho, que ela vai ficar boa. E realmente tem remédios que fazem com que a criança se comporte de acordo com as nossas expectativas. Muitas dessas crianças estão reagindo a uma opressão contínua e muito potente, né? Uma criança que não brinca, não tem contato com os pais, só come porcaria, fica 12 horas por dia na tela, não tem como ela não ter sintoma, né? Olha o que está acontecendo com os remédios para saúde mental no Brasil, remédios de tarja preta, psiquiátricos, né? Estão aumentando em prescrição absurdamente. Só dar um exemplo, a Ritalina, que é remédio para TDAH, em 10 anos aumentou de 70 mil caixas para 2,5 milhões. Isso não é uma epidemia de TDAH. Isso foi antes das redes sociais, agora ficou muito pior. Então, a gente tem que reconhecer que muitas dessas crianças precisam de medicação. Não há dúvida, algumas dessas crianças têm realmente transtornos, inclusive de origem genética, mas muitas delas estão sendo medicadas porque estão reagindo a uma opressão social, e esses remédios estão também provocando efeitos nocivos nelas. Tá? E olha só quem reagia a opressões sociais, né, e que deixaram legados incríveis na ciência, na tecnologia e nas artes. Né? Esse senhor aqui, a mãe dele, ouviu do diretor da escola, que seu filho Albert não vai ser bom em nada que ele possa tentar na vida, esquece. Esse aqui era o terror dos professores, foi expulso da escola. Aquele ali também saiu da escola com não sei que idade, desistiu. E essa moça aqui, alguém conhece? Quem é que reconhece esse rosto dessa moça? Alguém? Essa moça se chama Gillian Lynn. Ela, na década de 50 e tantos, ela era aluna de uma escola, na Inglaterra, chamaram a mãe dela,
e disseram assim, ó, sua filha vai ser expulsa da escola, se ela não tomar uma providência. Tem que ir no médico, dar um jeito nela, interna num hospício, porque ela não para quieta, ela fica rodopiando na sala, não permite o professor dar aula, não presta atenção em nada, anda para lá e para cá, corre, sobe na carteira, pula, fala com todo mundo, é impossível, não dá mais. A mãe levou a Guilherme no médico, o médico conversou, naquela época os médicos conversavam, né? Observou, examinou, não tinha plano de saúde, não, NHS, não, isso nem NHS era. E aí o que aconteceu, ele falou com a Guilherme assim, Guilherme, vou ligar o rádio, na época, anos 50, né? Vou ligar o rádio para você ouvir muito da família, o que a gente pode fazer? Primeiro, aí já trazendo as propostas de um autor chamado Jonathan Haidt, que vocês devem ter ouvido falar, o livro dele está sendo lançado agora, a Moraes Cavarra já leu há 2 anos atrás, porque ela é pioneira. Eu fiz a 4ª capa desse livro, com uma frase minha, primeira lista de best-sellers dos Estados Unidos inteiro, que ela está dando entrevista para tudo que é jornal, televisão. Primeira coisa, assim, é atrasar a entrega do celular. Gente, não tem motivo para uma criança de 9 anos ter que celular. Não tem motivo possível. Criança sempre acompanhada. No máximo, se tiver pais separados, que brigam, que não se falam, aí talvez precise de um celular. Pode ter um celular sem ser smartphone. Né? Um celular tijolão que tem texto, mensagem de texto e ligação. É o suficiente. Ensino médio é uma boa época. Pode parecer radical hoje em dia? Pode. Né? Entrada nas redes sociais, 16 anos é a recomendação. Parece radical? É, porque tem criança de 5 no TikTok. Né? Parece radical, mas não é radical. Porque o grande problema é entrar na puberdade, que acontece 12, 13, 14 anos, com o celular na mão, passando horas e horas ali dentro. Porque a puberdade é a hora da reprogramação do cérebro. O cérebro tem uma coisa chamada poda neuronal. Você perde neurônios e você reprograma esse cérebro para a sua configuração adulta. Para você ter controle de impulsos, para você ter planejamento, para você ter foco, execução de tarefas, para você saber adiar a gratificação em nome da tarefa, do dever que você tem. Isso é a programação que acontece na puberdade. Mas ela só pode acontecer se a criança tiver que fazer dever de casa, se tiver que andar de bicicleta e cair na bicicleta e se machucar e ralar o joelho e ter que arrastar a bicicleta até em casa com o pneu furado e dizer, eu cheguei, e ter que conversar no recreio, bloquear e odiar uma outra amiga e sem poder bloquear e ter que se reconciliar e ser empurrado e se levantar. Isso é o que configura o cérebro para um cérebro adulto. Então, ter um vício em celular nessa época é péssimo, né? E aí o que acontece? O grande motivo para a gente dar o celular para eles é, eu vou ficar de fora. Não dá, mãe, eu preciso. Eu vou ficar de fora do meu grupo. E é verdade, para eles é terrível ficar de fora do grupo. Então o que a gente está fazendo hoje? Aí que você vê que essa ideia, o Vitor Hugo dizia que nada é mais potente, poderoso que uma ideia cujo tempo chegou. Essa ideia da gente não dar o celular para as crianças chegou, porque está sendo agora absorvida pela comunidade, pela população. Existem movimentos se formando, com esse movimento Ponto Desconecta no Instagram. Eles têm um site onde os pais estão se organizando no Brasil inteiro, e no mundo inteiro está acontecendo movimentos semelhantes, para você juntar pais que não querem dar celular para os filhos, que estão de acordo com essas regras básicas. Aí você vai ter comunidades de crianças, amigos na mesma escola, que não vão ter celular. E eles não vão mais ser os únicos, eles vão ter seus amigos, e aí talvez outros amigos queiram se agregar, porque vão ver que eles estão mais felizes, brincando mais, saindo mais, se encontrando mais e aprendendo melhor, tirando notas melhores, e se relacionando melhor com a vida. Eu acho que isso é uma forma da gente começar a reverter o ciclo, gente. É algo que a gente tem que pensar. E ainda na família, educar, orientar, não adianta punir, castigar, e para sair do conflito cotidiano é melhor fazer um contrato de regras, onde a criança seja ouvida e ela diz, não, eu quero assim, assim, então tá, a gente vai flexibilizar o nosso contrato de regras aqui e ali, mas manter o respeito às refeições em família, aos outros, a não andar com o celular na rua, olhando, a respeitar o sono, não dormir com o celular, respeitar o esporte, o estudo, a atividade, a brincadeira, a interação com os amigos, né? Isso tudo é muito importante. E a tarefa da família também, fazer educação digital. A gente precisa, o guia vai servir para isso, tá? Para a gente ajudar as crianças a terem uma relação melhor com o algoritmo, entender o que acontece ali dentro, por que eles se viciam, entender questões como segurança, privacidade, respeito ao próximo, bullying, etc. Né?
E a gente tem que supervisionar também, não tem jeito, né? Não dá para você ter uma criança com conta no Instagram e você não saber o que está acontecendo, que vídeo ela está recebendo, quem são os contatos dele, nem no WhatsApp. Grupo de WhatsApp sem supervisão é loucura. Outro dia eu ouvi uma história seguinte. Uma amiga minha que está trabalhando nesse grupo comigo, nesses grupos de trabalho lá do governo, ela tem um filho de 8 anos, que são separados, os pais são separados, mas nenhum dos dois quer dar celular para o filho. E aí ele vai para casa da avó, a avó fica com ele uma parte do dia, e ele fica pedindo para jogar no joguinho no celular. Tá bom, tudo bem, ela dá um pouquinho lá para o menino. Aí um dia ele pediu: vó, entra no grupo da minha turma de WhatsApp, porque eu não sei o que está acontecendo lá, eu queria tanto ver o que os meus... Primeiro erro, grupo de WhatsApp de turma de crianças de 8 anos, né? Todos os meninos com celular, menos ele. Aí ela entra e ela vê que estão fazendo cyberbullying com ele, com, inclusive, manipulação de imagens por inteligência artificial, colocando a imagem dele deformada, com um monstro, com pessoas obesas, com a carinha dele, falando mal dele. Ele fica desesperado de ser levado à escola. A escola chama esses pais, esses meninos que estavam mandando essas mensagens, e os pais negam que sejam os filhos deles, porque aquelas mensagens eram enviadas às 2 horas da manhã e os filhos deles nessa hora estavam dormindo. Olha só, então, primeiro, grupo de celular de crianças de 8 anos. Segundo, grupo de celular não supervisionado pelos pais. Ninguém estava vendo o que estava acontecendo. Terceiro, crianças dormindo com o celular e, obviamente, acordando. Criança manipulando imagem com inteligência artificial. Criança fazendo cyberbullying, de 8 anos. Olha o número de absurdos que tem. Se a gente não supervisiona, dá ruim. E existem hoje aplicativos muito bons de controle parental. O que eu mais recomendo se chama Custódio, com QU em inglês, Custodial, Q-U-S-T-U-D-I-O. Com esportes, com cursos, com atividades extracurriculares. Antigamente eu dizia: não, a gente está enchendo demais, as crianças estão com a agenda cheia, com atividades extracurriculares, deixa brincar. Hoje em dia eu estou dizendo: não, botem tudo que é aula, corte e costura, culinária, 3 línguas, o que quer que seja, para tirar esses meninos do celular, né? Mas o ideal seria ir para a pracinha, ir brincar, andar de bicicleta, né, jogar bola. E também fazer isso em casa, né? Essas mesmas comunidades de pais podem se chamar, olha, você tem um menino em casa, chama 4 amigos do filho dele, do seu filho, e bota para jogar videogame que seja em casa, eles pelo menos vão estar juntos, conversando, se empurrando, se batendo, se tapeando, brincando, né, rindo juntos. Isso é vida, é ali que eles aprendem a ser gente, né? E não cada um jogando no seu coisa e se xingando. E a gente precisa entender que, para a gente poder oferecer isso, além dos movimentos de paz e tal, a gente precisa de políticas públicas que ofereçam uma cidade boa para as pessoas, espaços que convidem as pessoas para a rua, para a brincadeira, para a praça, para os esportes, etc. E não só nas áreas ricas, na periferia também. A gente tem os nossos clubes, mas os pobres não, né? E adolescente também pode brincar, também tem muita coisa para fazer fora da tela, e aqui eu acrescentei nessa palestra aqui essa frase: movimento juvenis, que é o nosso privilégio, né? Uma coisa que hoje tira as crianças da tela é o movimento juvenil. E, claro, quem tem vida religiosa também pode ser uma coisa muito bacana também nesse sentido, né? Lembrar que existe vida cultural, existem passeios, a gente vive numa cidade privilegiada em espaços naturais e até em vida cultural, né? E aí, finalmente, chega a hora da escola, né? Isso está acontecendo no mundo inteiro, gente. O celular na sala de aula, ninguém mais discute. Que ele, como se diz em inglês, disrupts, né? Ele disrupta, não existe em português, essa palavra é muito boa, deve existir em português, né? Ele perturba totalmente o aprendizado. Isso é consenso, não tem mais discussão em relação a isso. O celular na mochila, ele interrompe o aprendizado, ele interrompe a atenção, e, obviamente, se está na mochila, a criança vai pegar e vai olhar. Mesmo as escolas que pegam o celular, eles conseguem botar na manga, botar na mochila, esconder, dar o celular velho, botar o novo. A gente tem que verificar essas coisas, né? Mas, e o recreio? Então o recreio a gente permite, deixa eles ficarem um pouquinho no celular no recreio. E aí o que acontece? O recreio na nossa sociedade, para crianças e para adolescentes, é o último reduto do brincar e da interação social.
É o lugar onde eles vão olhar o céu, se movimentar, fazer exercício, brincar, jogar bola, fazer fofoca, brigar sem conseguir bloquear o outro, vão cair, vão se levantar, vão se comunicar. Recreio é vida, recreio é brincadeira, isso é inalienável da nossa infância, da nossa adolescência. Nós precisamos devolver a eles o recreio. E o recreio só é possível sem o celular, porque o celular é vício. Não adianta você, se deixar o celular, eles vão ficar cada um no seu celular. E não vai ter recreio. Alguns vão jogar bola, mas a maioria vai ficar ali na tela. Então, realmente, política para celular é zero, zero mesmo. No ambiente escolar não pode. Isso tem que ser implementado de forma severa, rigorosa, inclusive com regras disciplinares. Tá? É muito importante, isso é uma campanha que eu faço no mundo inteiro, e muita gente está aderindo. A gente vai conseguir que a rede municipal do Rio inteiro aderisse isso esse ano, sem celular na escola, zero. E os primeiros resultados estão aparecendo. Recreio barulhento, criança brincando, crianças felizes, pais felizes e professores felicíssimos, porque conseguem dar aula. Você vê aqui que já está acontecendo não só em várias escolas privadas grandes também. E a própria escola precisa também focar em educação midiática, que a gente chama de letramento midiático, ajudar as crianças a se relacionarem melhor com as redes sociais e com os telefones. E, finalmente, é indispensável a gente entender que é fundamental a regulamentação das redes sociais. São os únicos territórios no Brasil que não são regulamentados, e estão sendo regulamentados no mundo inteiro. E leis severas de punição para redes sociais que disseminam mentiras, golpes, etc. O que acontece? Essas plataformas são as mais poderosas do mundo hoje em dia. Elas causaram uma disseminação de fake news, de mentiras sem precedentes, negacionismo vacinal, científico e climático. Negacionismo climático vai levar a gente à extinção, gente. Uma onda de adoecimento emocional e mental nas crianças, disseminação de ódio, intolerância, nazismo, propaganda de tabagismo, as crianças estão voltando a fumar por causa das redes sociais, influenciando a eleição, criando bolhas de radicalismo, apologia de atentados à escola, pedofilia, chantagem, tudo isso acontece nas redes sociais sem nenhuma punição. E não é só que acontece porque as pessoas fazem, não. As pessoas fazem e pagam para difundir, e elas enriquecem e não tiram as crianças de dentro, sabem que são crianças e mantêm. Elas precisam lei e punição. Isso não é censura. Se alguém te diz que isso é censura, é mentira. Quem diz que isso é censura é quem está interessado em que isso continue, porque não tem outra justificativa. Tá? Então, precisamos muito dessa regulamentação. Olha o que está acontecendo no mundo inteiro aí, né? Então, em resumo, é isso. Permitir o celular depois do ensino médio, redes sociais após 16 anos. Claro, você pode flexibilizado, celular zero na escola, recuperar o brincar e regulamentar as redes sociais. Esse é o Instagram desse movimento que eu recomendo que vocês conheçam. E, além disso, a gente precisa de reconexão com a sociedade. Programas de primeira infância que nós temos são muito bons e estão sendo recuperados agora. Precisamos de reconexão na escola, uma escola que trabalhe não só a educação digital, mas também antirracista, ambiental, nutricional, educação para a paz, cuidado com bullying, cuidado, e, claro, valorize os seus educadores, uma escola com mais natureza, uma escola com mais brincadeira, reconexão com a cultura, que dá para a criança uma sensação de pertencimento e identidade, e reconexão com a natureza também, que é fundamental. A natureza traz muitos benefícios para a criança. É um sistema que ensina muito a criança, é um sistema que traz bem-estar físico e mental, traz habilidades, reduz os grandes problemas da infância e promove bem-estar emocional, reduz o uso de telas, portanto, vai reduzir o consumismo, e é uma das formas da gente fazer um brotinho de vida espiritual na criança. Nós temos a religião para alguns, a artes para outros, mas a natureza também oferece transcendência, maravilhamento, reverência, nos conecta com Deus, e é uma forma da criança ter essa conexão também. E o que ela faz na natureza é o brincar, que é a linguagem essencial da criança, que traz não só habilidades fundamentais, inclusive para o mundo do trabalho, mas que semeia o bem-estar, como a gente falou. As crianças sabem brincar, então vamos valorizar a sujeira no uniforme, por favor. Nunca reclame que seu filho veio com um uniforme cheio de lama, porque é muito bom. E lembrando que a natureza traz outros benefícios.
ela reduz as ondas de calor, ela traz biodiversidade, ela mitiga as enchentes, ela impede deslizamentos, ela traz bem-estar emocional, pertencimento ao bairro, convida a atividade física, ao encontro, ao brincar das crianças, melhora a qualidade de vida. Então, é uma agenda que, se você verdeja uma cidade, você melhora o turismo, ativa a economia, você reduz emissões, valoriza as propriedades, porque aí a prefeitura arrecada mais também, pode investir mais. É uma agenda que custa pouco e que traz soluções, inclusive, para a crise climática, né? Por exemplo, aqui, combate as ondas de calor terríveis que a gente está vivendo, e tem uma proposta de verdejar a escola. Vamos tirar essa quadra e botar uma floresta aí, não vai lá. E aí, gente, o melhor lugar para brincar é para encontrar a natureza na cidade, onde a gente pode encontrar as pessoas, isso vai trazer uma série de benefícios, né? Você tem cidades no mundo inteiro programando o seu urbanismo de acordo com esse pensamento. E não só as crianças precisam da natureza, a natureza também precisa delas. Nós estamos diante da crise climática que está vindo aí, e nós precisamos lembrar que nós estamos entregando para os nossos filhos um mundo pior do que a gente recebeu dos nossos pais. Isso é ruim. Eu acho que Deus não gosta disso, né? A gente precisa, nós mesmos, termos essa consciência e sermos ativistas ambientais no sentido tanto individual, mudanças individuais, como a gente ter uma participação política, a gente apoiar as políticas ambientais, os políticos que protegem a natureza, que não são negacionistas, que vão fazer mudanças nesse sentido, né, de proteção da floresta, fim do desmatamento, que no Brasil é terrível, e lembrar que isso vai trazer riqueza para o Brasil. E isso é muito importante para a gente sermos melhores pais, para a gente entregar um mundo ainda com qualidade de vida para os nossos filhos e que faça sentido para eles, né? Os adolescentes, especialmente, procuram sentido, e a gente... Uma boa forma de dar sentido para a vida, de dar esse propósito para a vida, são ativismos, lutar pelo coletivo, né? E não tem causa hoje mais potente do que a causa ambiental, que é a causa de sobrevivência para eles, né? Eles sabem disso e estão tentando lutar, e a gente poder oferecer isso para eles e dar esse exemplo é muito importante. E é isso, eu quero deixar com vocês 3 imagens quando a gente quer entregar um mundo melhor para os nossos filhos. O Martin Luther King dizia, se você quer envolver pessoas numa causa, não adianta você pintar o problema que vai ser quando se a gente não se mobilizar. É melhor você oferecer para eles uma visão daquilo que nós vamos conseguir alcançar se a gente conseguir se mobilizar. E é isso, a gente tem aqui os rios aéreos da Amazônia, que regulam todo o nosso clima, nosso regime hídrico, as nossas cachoeiras, a nossa praia, símbolos da qualidade de vida, do contato com a natureza que a gente quer deixar para os nossos filhos. É isso, aqui 3 filmes que eu recomendo que vocês assistam, né? O Começo da Vida 2 lá fora, tá? Que é muito bonito. O Começo da Vida 1 também, mas o Começo da Vida 2 fala do contato da criança com a natureza. Uma Vida no Planeta, do David Attenborough, esse grande ambientalista inglês, um grande cinegrafista também. E O Dilema das Redes, que é um filme sobre a relação das crianças com as telas. Está tudo na Netflix. Muito obrigado, gente. Mas ninguém mais tiver celular, você aceitaria? 90% estão de acordo. Por quê? Eles sabem que o celular está fazendo mal para eles. Eles sabem que eles estão ficando doentes, que eles estão ficando deprimidos, que eles estão ficando ansiosos, que eles não estão conseguindo pensar mais, prestar atenção, não brincando, não estão interagindo com os outros. Eles sabem que está fazendo mal, só que eles não podem ficar de fora. É o tal do FOMO, Fear of Missing Out. Se um menino na turma está mandando mensagem escondida e eles veem o que está acontecendo, eles ficam desesperados, porque se um está mandando mensagem, pode ser sobre mim, pode ser um bullying, pode ser um meme, eu vou ficar de fora, pode ser uma fofoca, pode ser uma coisa importante. E isso dá uma ansiedade. Isso é uma característica dessa geração. Eles não podem ficar de fora. É muito ruim para eles. E é de fato, né? Mas se ninguém tem mesmo, não tem problema. E os resultados que a gente está vendo, o coordenador de fundidores de São Vicente, que é uma escola de, 2.000 alunos, onde meu enteado estuda, ele fala que os resultados são excelentes. As crianças estão felizes, porque estão brincando, porque estão no recreio,
estão jogando bola, jogando queimado, estão fofocando, estão vivendo, estão interagindo. Né? Outro dia, professor, olha aqui, vem cá, sabe o que a gente está fazendo? Estamos jogando a dedanha. Ela ficou assim, fascinada, que ela estava jogando a dedanha com as amigas ali. Né? Então, isso está sendo bom para todo mundo, inclusive para os pais e para os professores também. Que seja bom para os alunos é que é mais surpreendente. Né? Então, essa é uma diretriz que, se for implementada, primeiro, tem que passar por uma conversa prévia, isso tem que ser conversado com os adolescentes, tem que ser explicado, tem que ser, talvez, em parte negociado, especialmente no ensino médio, né? Talvez ser uma coisa gradual, por exemplo, só na hora do almoço eles tiram, né? Por exemplo, alguma coisa assim, mas, pelo menos, conversar com eles, explicar por que nós estamos fazendo isso, e isso tem que ser implementado de uma forma realmente radical. Né? É para entregar o celular na entrada, a chave do locker está com a escola e eles só pegam na saída. Se alguém tiver problemas de comunicação, quer falar com a família, vai para a direção e liga de lá ou usa o celular da escola. Né? Oi? A gente usa aqui Class App, que eles podem mandar, e tem o telefone da Secretaria da Coordenação também. Exatamente. E isso não quer dizer afastar os meninos da tecnologia. Existem outras formas. Né? Existe o caderno eletrônico, tablet da escola, Chromebooks, computadores. Isso vai dar acesso... Hoje em dia, você tem uma geração Z que está chegando nas empresas totalmente incapaz de lidar com uma planilha Excel ou com um Word, que seja. Porque só tem celular, eles só ficam, eles não usam computador para nada, eles não sabem fazer uma apresentação em PowerPoint, né? Porque são meninos que desde os 12 anos estão com o celular na mão e nem usam o computador, porque é muito mais prático, o celular tem tudo que eles precisam e tem coisas muito mais atraentes, né? Não tem Instagram no computador. Então, tecnologia sim, tecnologia construtiva, tecnologia ativa, tecnologia onde eles vão ser atores e não apenas recipientes passivos. E a implementação tem que ser realmente radical, porque, senão, se um tiver, ferrou. Né? Eu acho que eles rapidamente vão gostar, vão entender e vão gostar. Hoje existe uma tendência de confundir, né? Essa geração Z é considerada a primeira geração de digital natives, né? Que é o nativo digital. E aí as pessoas acham que porque nasceram com tecnologia, elas sabem navegar essa tecnologia, e não é verdade, né? Da manhã, 2h30 da manhã, com o celular, videogame ou computador. E eles não conseguem chegar às 7h15 na escola. E a culpa não é da reza. A responsabilidade nisso tudo está nessa falta de regulação da rotina. Não, isso se chama abandono digital. É abandono parental, não tem outra palavra. Exato. Pais de uma criança de 15 anos que deixa dormir às 2 da manhã é abandono parental. Exato. E passa muito por essa questão, no caso na adolescência, os pais já enxergam alguns filhos como se fossem adultos. Tipo assim, já pode fazer o que quiser, não enche meu saco, você está muito chato, vai lá e resolve o que você tem que resolver. E eles estão implorando por socorro. E a escola tem que entrar no espaço que muitas vezes nós temos uma limitação técnica para entrar nesse espaço. E com acolhimento, com carinho, a gente tenta chamar esses pais para falar, olha, o seu filho está precisando de amor. A pedagogia do afeto, que muita gente não gosta ou que tem as suas críticas, ela transforma a sala de aula e ela pode transformar a vida de um estudante. E a gente usa muito isso aqui na escola. E se o aluno não dorme, ele não consegue vir para a reza, ele não consegue socializar, ele está de mau humor, a culpa é do professor, é a comida que está ruim, é a prova que foi difícil, é o coordenador que é chato pra caramba, ele não aguenta mais nada, ele está em estresse, mas porque ele não dormiu. Simplesmente... O sono perturba todas as funções. A primeira coisa é irritabilidade permanente. Primeira coisa. Mas é incapacidade de aprender, de se movimentar, de brincar, de interagir, de viver. O sono é essencial para a vida. Exato. Acaba com a memória, vai ter, obviamente, uma performance péssima na prova. Sim. Sono vai adoecer. Uma criança que não dorme adoece cedo de doença crônica. Sim. É muito e o senhor, como pediatra, eu queria que o senhor pudesse falar com os nossos pais
e para todos nós que somos pais, né, que todo mundo tem desafio dentro das nossas casas, como que a gente pode estabelecer limites do uso da tela dentro de casa? Porque isso é uma demanda dos nossos pais, e eu sei que é muito difícil, cada filho é um universo diferente, mas a gente precisa dessa orientação médica para como lidar isso dentro das nossas casas. A gente passou por isso na apresentação, né? Eu vou resumir muito em breve. De novo, a gente tem que entender que a gente está enfrentando uma doença, é um vício mesmo, né? Então, é como você lidar com um menino viciado em cocaína. A gente tem que provocar, no caso da cocaína, uma substância proibida e por lei, inclusive, precisa ser abstinência. Você precisa remover a cocaína e internar esse menino num quadro, numa clínica de recuperação. Você tem o que usa droga, é chamado de usuário, que usa celular também é chamado Exatamente, de usuário de celular. Mas no caso do celular, não pode ser tratado da mesma maneira, não pode ser abstinência, né? A gente tem que ajudar eles a desenvolver uma autorregulação, mas essa autorregulação, ela, de novo, vai enfrentar um vício, é muito difícil, mas a primeira coisa é entender que é através de orientação, educação e conversa. E a melhor maneira de fazer isso é criando um contrato familiar, onde vai ter regras para adultos também, para todas as pessoas da casa. E esse contrato vai dizer, eu vou estabelecer, aqui eu vou te dar tantas horas de celular por dia. Ah, não, mas você te dá 3 horas. Não, mas eu quero 5. Então tá, a gente chega a 4. Vai negociar com esse adolescente ele vai se sentir ouvido, ele vai participar das decisões, isso permite que ele tenha mais aderência a esse contrato, mais fidelidade a esse contrato. Ele vai ter mais confiança nos pais e vice-versa. E ali vão estar as regras básicas, e esse contrato tem que ser redigido e assinado por todos. E tem que ser estabelecido que vai ter punições caso essas regras sejam infringidas. Pode ter flexibilidade no início, mas se ele roubar, digamos, se ele for visto às 3 horas da manhã jogando, você vai pegar esse computador e vai trancar no armário durante uma semana. A casa caiu. Oi? A casa caiu. Pois é. 3 horas da manhã no computador, a casa caiu. Pois é. E não pode não fazer nada. Tem que fazer alguma coisa. Não há como você não pode abandonar filho. Não, filho é sua responsabilidade. Você não implementar um horário de sono para o seu filho, a primeira coisa que eu falei no contrato, a primeira coisa que tem que respeitar é o horário de sono. Adolescente, criança, não dorme com celular, gente, não dorme com tablet do lado, computador tem que ter alguma forma de desligar, porque realmente o ideal seria o computador fora do quarto, mas isso é muito difícil. Antigamente eu recomendava que não tivesse nem televisão dentro do quarto das crianças, mas hoje em dia, celular, pelo menos, e tablet tem que ser carregado no quarto dos pais. Ah, mas precisa acordar, não. Compra um despertador analógico, não tem problema. E respeitar o esporte, respeitar as refeições em família, todo mundo tem que desligar o celular ou botar no silencioso, sem notificação. Tem que ajudar ele a regular as notificações, tem que ter alternância. Vai ficar 2 horas no TikTok agora, depois você vai jogar tabuleiro com o teu irmão. Você tem que ler meia hora por dia, vai desligar o celular. Vai dormir às 10, às 10h30, às 11, então às 10 horas você desliga o celular, escova o dente, vai para a cama ler um livro. Leitura, minha gente, está em extinção. A leitura é a atividade cerebral mais integradora que existe. É leitura e composição de música. Obrigada, doutor Becker. Muito bom. Leitura é essencial para retórica, para capacidade de se comunicar, para entender o mundo, para criatividade, para imaginação, para você ser gente, você participar da sociedade. É importante ler. É participar da sociedade como um cidadão ativo, né? Não um submisso. E a leitura está em extinção, a gente tem que recuperar a leitura. E é uma coisa simples, vai contar uma história para sua criança pequena, até os 7, 8, 9 anos, depois disso ele vai ler, meia hora que seja, para ele manter esse hábito ali na cabecinha dele. Tem que respeitar a saída de casa, olhar para o céu, para a natureza, tem que fazer 1 ou 2 esportes, tem que ter uma aulinha disso ou daquilo, são regras básicas, e tem que saber respeitar o outro, olhar no olho, né? Ter um mínimo de conversa e interação em família. São regras que, se a gente não estiver implementando, nós estamos abandonando nossos filhos. Isso é grave.
Então, se o menino está no computador e começa a fazer, vai no site pornográfico, o professor está ali atrás, ele vai ver. Em casa, não. Se você não estiver atrás dele, ele vai começar com a pesquisa, mas vai para o X vídeos daqui a pouco, né? Ele vai mesmo. Então, realmente, em casa tem que se supervisionar tudo, inclusive o computador, não tem jeito. Sim. Sua pergunta é muito importante. Como eu falei com vocês, durante o período da pandemia, nós fizemos escolhas pedagógicas, e quando eu falo nós fizemos, é o corpo, né, de educação do Brasil e também do exterior, por materiais digitais, tá? E só que rapidamente a gente percebeu que esse foi um movimento equivocado, né? E quando eu falo a gente fala também de várias escolas. E nós rompemos o contrato há 2 anos, né, com essa empresa, e nós adotamos os livros físicos, que na nossa visão atual não podem ser substituídos. E em relação ao uso do notebook, como disse muito bem o doutor, a tecnologia ela vem para complementar o fazer pedagógico. A educação digital está prevista na BNCC, né, na Base Nacional Comum Curricular, e a gente tenta orientar os estudantes e os pais para fazer um uso ativo dessa tecnologia. A grande questão e desafio, eu estou vendo 2 pais maravilhosos que eu amo aqui do ensino médio, que os alunos com muita facilidade com tecnologia, eles programam jogos, criam jogos e não estão aprendendo física e nem química. E aí a nota baixa. E aí eu chamo os pais, o que eu vou fazer? Tiro o computador dele. Só isso. Tiramos o computador dele e ele hoje está na 2ª fase da UBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática. Uma salva de palmas para o Rafael. E essas palmas também têm que ser direcionadas a vocês, porque vocês tiveram coragem e vocês encararam o desafio com o Rafael, que não é fácil, e hoje vocês estão colhendo não só a nota de física, mas também com a nota de matemática. Olha que legal. Tiraram o computador em casa, inclusive? Não, tiraram o computador, eles deixaram eu tirar aqui da escola, eu tirei o computador dele. Ele não usa mais. Ele tem um computador. E ele é programador, ele fez um jogo com o meu rosto. Ele é muito inteligente. Perseguindo os alunos na escola, imagina, né? Olha o cyberbullying aí, né?